poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, você que nos acompanha no programa Em Poucas Palavras. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, pela bondade do nosso Deus, estamos começando mais um destes programas que tem sido uma bênção para nós e certamente para você também. Esse é um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, apresentado por mim, Natsa Matias, e comentado pelo nosso pastor Augustus Nicodemos. Querido ouvinte, queremos saudá-lo em nome de Jesus, falar da nossa alegria, da nossa expectativa de que o programa de hoje, juntamente com todos, a nossa oração é que esses programas, inclusive esse que está sendo gravado agora, seja instrumento de Deus na sua vida, dos seus familiares, dos seus amigos, divulgue o programa e dê a ele audiência para outras pessoas, porque através da exposição da verdade nós entendemos que Deus haverá de abençoar o seu povo, edificar aqueles que são seus e ajudá-los a enfrentar as agruras e dificuldades desse vale de lágrimas, que é o mundo em que nós vivemos. Certamente, que vale, que temos visto no nosso país especialmente. Que Deus console a todos nós através da sua palavra. Estamos numa série de programas nos quais estamos tratando da doutrina da salvação a partir da visão bíblica reformada. Então você fique atento em mais um programa desta série e hoje vamos falar sobre esse chamado de Deus de forma eficaz na vida das pessoas. Fique aí atento. A pergunta hoje, então, para o nosso comentarista são duas, tá bom, pastor? Tá Posso certo. fazer duas? Pode, vou fazer uma exceção hoje. Não, mas eu vou fazer duas, não vou fazer mais aqui, tá bom? Tá certo. Vamos começar com essas duas. Por que algumas pessoas aceitam o evangelho e outras não? Por que algumas pessoas ouvem o chamado de Deus e creem e outras não? A razão, Natsan, é que essas pessoas que creem, elas creem porque Deus as chamou de maneira eficaz e irresistível. A sua graça foi apresentada a essas pessoas de uma forma poderosa, convincente, e de tal forma Deus atua no coração dessas pessoas que elas voluntariamente vêm a Cristo Jesus, arrependidas, em fé, confessando os seus pecados e dispostas a seguir a Jesus Cristo. A verdade é que existem duas chamadas, a gente diz isso em teologia. Primeiro existe a chamada externa, ou a pregação pública do Evangelho, que deve ser feita a toda criatura. Essa é a missão que, inclusive, Jesus Cristo deu à sua igreja antes de subir aos céus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, sem distinção. Sem distinção. Então, essa pregação pública, externa, mundial, universal do Evangelho, que a gente denomina de chamada externa e geral. Ou seja, na pregação do Evangelho, nós chamamos os homens a se arrependerem dos seus pecados, a virem a Cristo pela fé, para que recebam perdão e escapem da condenação justa, pelos pecados cometidos diante de Deus. Então, essa é a chamada externa que vai para o mundo todo, que é dirigida ao mundo todo. Junto com a chamada externa, vai a chamada interna ou chamado eficaz, ou seja, através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo fala ao coração dos eleitos de Deus de tal forma que a pessoa, assim tocada pelo Espírito Santo, ela entende, ela crê, ela se arrepende, ela é regenerada, ela é transformada internamente e ela voluntariamente vem em resposta ao chamado de Deus. Eu não gosto de dar exemplo da minha vida, mas talvez ajude aqui nesse instante. Eu cresci dentro de uma igreja evangélica. Meus pais eram crentes e me ensinaram o caminho do Evangelho. Eu ouvi o chamado, eu fui chamado através do Evangelho desde criança. Eu vi as pregações do meu pastor, nós tínhamos conferências missionárias na minha igreja, onde eu cresci, lá no Recife, onde grandes evangelistas eram convidados, inclusive evangelistas internacionais, que vinham pregar o evangelho ali. Eu participava daquilo, ouvia o evangelho, chamado do evangelho,
Mas aquilo, as palavras não me tocavam, elas não faziam efeito em mim. Sim. E às vezes eu estava ali no culto, nas programações, mas minha cabeça estava em outro lugar, a pessoa estava falando, fazendo apelo. Aquilo não tocou nada, não mexia nada, não fez nenhuma alteração. E eu fui crescendo na igreja, né, ouvindo esse chamamento, mas não tinha nada no meu coração, não havia nenhuma transformação. Tanto é que quando eu completei 16 anos, 17 anos de idade, eu fui me desligando, né, da igreja. Eu já me afastando, eu já não estava mais conectado emocionalmente com a igreja. Aí, à medida que eu cresci, fui crescendo, eu fui parando de frequentar a igreja, comecei a andar com mais companhias e comecei a seguir os desejos do meu coração. De vez em quando, eu ainda voltava para a igreja. E ainda ouvia a pregação do pastor, mas aquilo não fazia a menor diferença. Me lembro uma vez que eu comecei a namorar uma moça que tinha alguma influência evangélica. E nós fomos juntos assistir um grande evangelista que foi pregar lá no centro de convenções na cidade do Recife. Eu me lembro, né, das experiências que ele contou, da pregação poderosa, e no meio da pregação eu simplesmente me voltei para minha namorada e disse: vamos embora, eu não quero ouvir isso não, isso está me incomodando. Eu resisti, está chato, eu saí. Né? Eu me lembro de outra experiência, Nathan, em que eu fui para um acampamento da mocidade, né, um retiro espiritual dos jovens da minha igreja. E eu tinha o quê? Eu tinha uns 20 anos de idade, mais ou menos. Né? E eu fui porque tinha muitos jovens lá, eu estava interessado em algumas meninas que estavam lá e tal. E à noite era obrigado a participar do culto, né? Uhum. E naquela noite falou o pastor Vadislau Gomes, que é o pai do Davi Charles Gomes, que hoje é chanceler da Universidade Mackenzie. E aquela pregação começou a mexer comigo, eu me levantei e eu saí, não esperei terminar não. Está incomodando. Está incomodando, aí sentei no campo de futebol e fiquei lá pensando, e aí um evangelista americano que estava presente lá, chamado George Tais, ele já faleceu. O Jorge chegou ao meu lado, sentou ao meu lado e durante 1 hora mais ou menos ele tentou me levar a Jesus Cristo. Uhum. Ele falou do Evangelho, falou que eu era um pecador, que eu precisava me converter. Eu me levantei, eu disse que eu não queria aquilo, peguei a minha condução e fui embora do acampamento. Sim. Então eu fui chamado externamente, a palavra veio para mim muitas vezes. 2 anos depois dessa experiência, numa noite de angústia, de desespero, eu estava emocionalmente destruído, né, por dentro, não tinha sentido minha vida, né? Tinha tentado várias coisas para dar significado à minha vida, uma vida dissoluta, carro, velocidade, motocicleta, tudo isso, né, eu tinha tentado e nada realmente satisfazia meu coração. Então, numa noite de setembro de 77, eu estava resolvido a dar fim à minha vida. Sim. Naquela noite, quando eu fui ao quarto do meu pai procurar uma arma, que eu sabia que meu pai tinha uma arma lá, né? Naquele tempo não havia tanta dificuldade em que as pessoas portassem arma e tudo mais em casa e tudo, eu sabia que ele tinha uma arma lá. Encontrei minha mãe sentada na cama, não é? E ela estava lendo a Bíblia. E ela percebeu que eu estava transtornado, né? Transtornado. E ela disse: meu filho, o que é que está acontecendo? Eu comecei a desabar, a chorar. E ela disse essas palavras, Nathan: vamos orar. Nathan, essas 2 palavras, elas entraram no meu coração com um poder, com uma força, como nenhum daqueles sermões que eu vi minha vida toda. Aí. Ali naquele momento, o Espírito de Deus me chamou eficazmente através do chamado da minha mãe. E ali, naquela hora, eu elevei meu pensamento a Deus. Pela primeira vez na minha vida, eu orei, de fato, né? Busquei a Deus e caiu um peso de 200 quilos das minhas costas. Senti alívio, perdão, chorei muito naquela noite, minha vida mudou. Sim. A partir daquela noite até o dia de hoje, graças a Deus. Então, essa é a diferença entre o chamado geral e o chamado eficaz. Não é quando ele é eficaz por causa exatamente disso, ele não falha, né? Não falha. Deus, quando nos chama eficazmente, quando ele fala ao coração do pecador e o chama ao arrependimento, junto com o chamado vem o poder necessário. Deus esclarece o entendimento, Deus fortalece a vontade, Deus inclina o coração, Deus concede entendimento, de forma que o pecador vem livremente, ele vem voluntariamente, ele vem alegremente, atendendo
ao chamado de Deus. Essa é a razão pela qual muitos são chamados, poucos escolhidos, né? A pregação, a chamada externa é geral, mas a chamada interna, eficaz do Espírito Santo, ela é feita por Deus no coração dos eleitos. E não há injustiça nisso, né? Porque Deus não é obrigado a chamar ninguém, nós não merecemos ser chamados por Deus. E aí fica aquela dúvida, né, que sempre fazem, bom, já que assim, qual que é a culpa das pessoas que não são chamadas eficazmente? Né? Elas não serão responsabilizadas e culpadas diante de Deus porque não responderam, mas elas serão responsabilizadas e culpadas pelo seu pecado, né? O pecado, a depravação dos seus corações, a culpa real dos seus atos diante de Deus, e sim, até mesmo pela rejeição, né, que elas fazem de Jesus Cristo. Porque quando uma pessoa rejeita Cristo, ela faz porque quer. Ela está exercendo a sua livre agência, ela age de acordo com o desejo do seu coração, ela toma a decisão de rejeitar Cristo porque é isso que o coração, a índole dela deseja. Então, ela pode ser responsabilizada por Deus, né? Muito embora Deus não precisa responsabilizar por isso, bastava responsabilizar pelos pecados que a pessoa já cometeu, por pensamento, palavras, por obras. Isso já seria necessário para condenar a pessoa completamente. O primeiro programa dessa série, inclusive, trata mais especificamente dessa questão. Isso, a questão do pecado e da corrupção original. Ok, e então nós podemos continuar pregando para as pessoas sem saber se elas vão aceitar ou não, entendeu? Porque algumas pessoas, bom, então para que vamos pregar para essas pessoas, enfim, né? A razão é que Deus chamará eficazmente os eleitos através da chamada geral, através da pregação do Evangelho. Paulo diz isso em Romanos, capítulo 10, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Né? Exato. Então, Deus manda pregadores, testemunhas, pessoas, nós, né? Não precisa ser pastor para isso, testemunhamos do Evangelho, falamos de Jesus para as outras pessoas e através do nosso testemunho, Deus então vai chamar aqueles que são seus. Então, mesmo numa pregação geral, né, digamos assim, pode se tornar uma pregação também isso. particular, específica. Aquele dia exatamente quando Deus vai usar aquela pregação particular para chamar o seu filho querido. No meio daquela multidão. No meio da multidão. Que bênção. Fiquei emocionado aí com a sua história, muito legal. Eu não tinha planejado contar não, mas na hora eu achei que talvez ajudasse a ilustrar. É interessante, né? Porque muita gente passa por isso, né? Eu também já tive as minhas desventuras, digamos assim, né? Nasci num lar evangélico, mas como diz, né? Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, é cretino muitas vezes, né? Já ouvi essa. Já dizem. Pois é, então, obrigado por compartilhar conosco o seu testemunho, né, para ilustrar essa questão do chamado eficaz, da pregação que encontra aqueles que precisam ser encontrados. Agradecemos muito a sua audiência e até o próximo programa, pastor. Querido ouvinte, obrigado, como o Nathan já disse, por escutar o nosso programa. Que Deus o abençoe e que você não deixe de atender o chamado do Senhor. Arrependa-se e creia em Jesus para a vida eterna. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nathan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio, Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.